Não tem como nós participarmos das riquezas de Deus sem participarmos dos propósitos dEle. E vamos lá. Caso alguém queira fazer as suas anotações, o título da mensagem de hoje é: Liderança é tudo. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Toda mudança começa com liderança. Antes do Senhor libertar a nação de Israel, primeiro Ele escolheu um líder para conduzir esse grande projeto, Moisés. Logo após a morte desse grande líder, o Senhor escolheu uma outra grande liderança para continuar com aquilo que ele tinha começado, Josué. O que isso nos diz? Vamos juntos, diga isso. O Senhor levanta pessoas para levantar famílias. O Senhor levanta pessoas para levantar projetos. O Senhor levanta pessoas para levantar nações. Antes do Senhor desenvolver um grande projeto, primeiro Ele escolherá alguém que ocupe este lugar de liderança. Todos os resultados são diretamente proporcionais à qualidade das nossas lideranças. O tipo de líder que você é, definirá o tipo de vida que você irá viver. Estar à frente de algo e liderar algo, parece ser a mesma coisa. Mas na verdade são duas coisas completamente distintas. Deus, Ele nos coloca na posição, porém somos nós que temos a responsabilidade de exercer a função. Êxodo 18, versículo 17 diz assim: o que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Olha que curioso, o Senhor deu um alvo, deu um objetivo, a conquista da terra prometida. O Senhor deu o povo, pessoas para serem lideradas. O Senhor derramou da unção que permitiria que eles chegassem até esse determinado lugar, porém a execução daquele grande projeto estava totalmente ligada ao posicionamento de Moisés. Não basta o Senhor derramar sobre a minha vida de tudo aquilo que eu preciso conduzir todas as coisas do jeito certo. Uma grande liderança, se você tiver aonde anotar, eu gostaria que você anotasse as próximas características que eu vou ler aqui junto com vocês. Uma grande liderança entende que é necessário assumir a responsabilidade. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Fugir da responsabilidade não muda a minha realidade. E não é de agora, é desde a origem do homem. As pessoas acabam tendo uma tendência muito grande a querer terceirizar muitas coisas. Senhor, foi a mulher que me deste o fruto. Senhor, foi a cobra que me fez comer. Então perceba que muitas vezes a saída que muitos encontram para lidar com aquelas frustrações do momento é dizer: não fui eu, não é culpa minha. Mas assumir a responsabilidade é um pré-requisito essencial para quem deseja alcançar a grandeza. Diga isso comigo, por favor. Eis-me aqui. Eu estou assumindo este lugar. A responsabilidade é minha. Eu vou fazer o que é necessário.
Segunda característica, ela não age simplesmente na zona do interesse, mas sim na zona da necessidade. A zona de interesse, ela nos traz muito prazer. Nós temos uma certa facilidade para agir neste lugar. Mas na grande parte das coisas ao longo da vida, diante dos desafios, muitas vezes nós não vamos ter a vontade de lidar com aquilo, a vontade de agir em direção àquele lugar que eu preciso agir. Por isso, eu preciso sempre me pegar colocando na balança. Pode não ser a minha vontade, mas se é uma necessidade, eu preciso fazer, eu preciso lidar, eu preciso conduzir. Vamos juntos, diga isso por favor. O querer me traz prazer, enquanto o dever me traz realização. É muito fácil eu querer trocar o dever pelo querer. Se você me perguntar, o que você queria fazer hoje de manhã? Ficar dormindo, comendo, fazendo muitas outras coisas. Porém, por mais que o querer ele não exija, ele não traz nenhum tipo de realização. Porém, o dever, o cumprir com as minhas responsabilidades, isso sim. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. E este é um erro muito comum que muitos líderes cometem. Eu ouvi a seguinte expressão de um determinado profissional, e ele tem total razão. Ele disse assim: hoje quem der mais amor, leva. Eu vejo em muitos casos um posicionamento muito frio, tanto ligado à questão de equipe, quanto ligado às questões voltadas para os nossos clientes, as pessoas que nós temos o interesse em ter algum tipo de vínculo. Mesmo que você saiba muito, mesmo que você tenha adquirido, acumulado experiências, conhecimento, habilidades várias, se as pessoas não entenderem que você se importa, você vai crescer até um determinado ponto. Em outras palavras, queira mais para as pessoas do que das pessoas. Queira mais para elas do que propriamente querer tirar delas. Vamos junto, diga isso comigo por favor. O tempo todo eu estou ensinando. E eu te adianto, cada um de nós ensina muito mais quando nós não temos a pretensão de ensinar. Quando nós falamos que o tempo todo nós ensinamos, isso é válido para todas as ocasiões e oportunidades. As pessoas, elas precisam de uma referência. Tudo que nós desenvolvemos na vida é com base em algum tipo de referência. Vocês podem ver, por exemplo, mulheres. Possivelmente a tua referência na cozinha foi a sua mãe. Ou a pessoa que te criou. Homens, a tua referência de homem, naturalmente deve ser o seu pai. Então, a partir do momento que eu entendo que o tempo todo eu estou ensinando, eu não posso me permitir perder o foco, porque aquilo que eu faço agora na frente de muitos, pode ser reproduzido por muitos outros. E olha como é importante o líder ter esse entendimento. Vocês se recordam daquela passagem em que Elias, ele propôs um duelo contra os profetas de Baal, onde foi separado 2 novilhos, e aquele que fizesse fogo dos céus descer, esse serviria o verdadeiro Deus. Lembra-se disso? Antes de Elias realizar esse grande feito, qual que foi a primeira coisa que ele fez? Vocês se lembram? O
Que eu não ouvi, muita timidez. Eu não gosto de gente tímida, eu gosto de gente ousada. Aí que tá, ele fez uma coisa antes. Antes dele restaurar o altar, ele fez o seguinte: aproximem-se todos. Por que ele disse isso? Porque ele entendia que todos precisavam aprender qual era o caminho para chegar lá. Não é simplesmente fazer pelas pessoas, é ensinar como elas devem fazer, é o caminho para chegar lá. Qual deve ser o seu posicionamento? Quer ver um outro grande exemplo disso? Se lembram de Davi contra Golias? Qual foi uma das primeiras frases que Davi disse diante daquele inimigo poderoso? Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e todos saberão, todos aprenderão que não é por espada, não é por lança que nós alcançamos vitória, mas pelo poder do Senhor. Então, o tempo todo, como eu lido com a crise, saiba, tem pessoas ao teu redor aprendendo com você, aprendendo como você age, aprendendo como você reage, e dependendo se o filtro emocional dela for inferior ao seu, ela vai fazer coisas piores do que você. É muito comum nós pegarmos casos onde muitos não entendem por que a equipe não vai, por que as coisas não caminham. E aí, conforme você vai entrando a fundo, fica muito claro que a forma como o líder lida com as coisas é a forma como a equipe começa a reproduzir. Então, por exemplo, se num momento de ira, um momento que as coisas não dão certo, você é aquele líder que se exalta demais, você cresce, você vira um bicho, você vira um trem, você começa a falar pesado, você começa a se precipitar, o que seus liderados vão fazer com os liderados deles? A mesma coisa. É inevitável. Isso é tão real que, para a honra e a glória do Senhor, eu diria que uma das qualidades que Ele me permitiu desenvolver, que eu acho das mais importantes, é o equilíbrio emocional. A Catarina, ela costuma brincar que pode estar caindo no mundo e eu estou bem. Mas quem eu vi agindo dessa forma no meu dia a dia? O meu pai. O posicionamento, a fala, a ação, a reação, o tempo todo nós estamos ensinando. Uma pessoa que não tem dificuldade em servir, Deus não tem problema em promover. Tem pessoas que acreditam que a honra vem da posição, mas a honra não vem da posição, a honra vem do posicionamento. Você não vai ser honrado de uma forma diferente, porque antes do teu nome tem um título muito bonito. Mas você será honrado de uma forma muito especial, se você tratar as pessoas de uma forma muito especial. Você não será honrado por conta dos diplomas vários que você tem colocado na sua parede, e aí é o mestre tal, e é o doutor tal, é o especialista tal, mas se você tiver uma conduta diferente perante a grande maioria das pessoas, você vai ter sim um tratamento diferente. Bíblia. O Senhor Jesus, mesmo sendo como Deus, não se apegou a esse fato e não fez outra coisa senão servir. A grandeza de Jesus não está simplesmente ligada ao fato dele ser filho do Criador de todas as coisas, mas porque ele fez o que fez. Quer construir grande credibilidade, respeito, quer construir uma imagem forte nesse sentido, entenda exatamente isso. Eu não posso ter problemas em servir. O tempo todo eu sirvo com o meu trabalho, o tempo todo eu sirvo com o meu tempo, o tempo todo eu sirvo com os meus serviços. Vamos lá, vamos juntos, diga isso por favor. Parcialmente certo e parcialmente bom não é o suficiente.
como profissionais das mais variadas áreas possíveis, eu preciso entender isso. Parcialmente certo não vai ser o suficiente no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor, e parcialmente bom não vai ser o suficiente no que diz respeito ao nosso relacionamento com pessoas. Se existe algo mais ou menos, a grande tendência é que desça para menos. Se existe algo meia boca, eu vou falar por vocês pagam caro em algo meia boca? Sim ou não? Vocês vão em um restaurante frequentemente que ele é meia boca, um que deixa a desejar, seja na qualidade da comida, mas por outro lado tem algo bom, mas aí tem um negócio ruim? Não. Nós buscamos o quê? Qualidade em tudo, em todas as áreas, em todos os lugares. Vamos juntos, diga isso: talento não é sinônimo de crescimento. Foco sim. Foco sim. Quando nós falamos de talento, nós estamos falando de algo natural nosso. Sabe aquele algo diferente, algo especial, aquele algo que o Senhor nos deu? Em cima do talento você tem uma facilidade maior para executar algumas coisas. O que muitas vezes você vê muita gente penando, o que muitas vezes você vê gente se desdobrando e tal, por conta daquele talento que você tem, seja para a venda, seja para lidar com pessoas, seja para poder efetuar determinado tipo de trabalho manual, isso não é sinônimo de crescimento. Mas uma mente focada, um espírito focado, sim. Foco é dar a mesma resposta em ocasiões diferentes. Independente do que está acontecendo, eu sei que eu preciso fazer isso, então a minha resposta é essa. Eu sei que eu preciso fazer isso, então a minha resposta é essa. Foco é saber dizer não. Foco é não parar um projeto enquanto não houver terminado. Literalmente, a ambição e a coragem me fazem sair do barco, mas é o meu foco que vai determinar se eu vou afundar ou não. Eu posso ter uma ambição muito grande, profissionalmente falando. Eu posso viver uma vida cheia de projetos, cheio de desejos. Eu posso ser uma pessoa extremamente ousada. Eu não tenho problema em dar alguns passos. Eu não tenho problema em dar início a um novo projeto. Eu não tenho problema em me aventurar em algo que eu vou trabalhar por conta própria. Mas se não tiver foco, é à medida que você começa a caminhar sobre as águas, o teu foco se dispersa, você começa a afundar. A sabedoria é essencial para quem deseja alcançar a plenitude. E por quê? Muitas vezes o problema de agora é a falta de sabedoria de ontem. E a sabedoria de agora vai se tornar o alívio de amanhã. Sabedoria não é simplesmente conhecer. Sabedoria é como você deve aplicar. Sabedoria, o princípio dela é temer ao Senhor. Então eu entendo que eu coloco o Senhor em primeiro lugar, as vontades dele em primeiro lugar, o que a lei dele diz em primeiro lugar, e depois eu venho colocando todas as demais coisas em sequência. Vamos juntos, diga isso por favor. Pessoas poderosas promovem mudanças. Pessoas admiráveis mudam seus lares. Vamos juntos, diga isso. Pessoas excelentes vivem grandes multiplicações. O tempo todo nós precisamos trabalhar para que a nossa melhor versão, a versão mais poderosa, saia. Pare de buscar os lugares mais atraentes e comece a buscar o lugar do favor do Senhor. Porque nem sempre o lugar mais bonito vai ser o lugar do favor do Senhor. Nem sempre o lugar mais impactante vai ser o lugar onde o Senhor vai despejar de porções cada vez maiores sobre nós. Gênesis 26:12 diz assim: nesse mesmo ano, a colheita de Isaque foi enorme, 100 vezes o que tinha semeado, isto porque o Senhor o abençoava. Eu acho incrível
o fato de Isaac ter passado por um momento que todos nós na vida vamos passar ou já passamos. Naquele tempo de Isaac, uma grande crise atingiu aquele povo. Imediatamente, o pensamento dele foi para o lugar que parecia ser o lugar seguro. Vamos descer ao Egito. E o Senhor disse o seguinte a ele: não desça, você vai ficar na terra em que eu estabelecer você. Você vai ficar neste lugar, e neste lugar eu serei com você. Muitas pessoas não têm prosperado, não têm crescido financeiramente falando, não é por falta de trabalho, mas é justamente porque não entenderam que nem sempre o que parece ser melhor aos meus olhos é o melhor do Senhor. Nem sempre o que parece ser o ideal para mim é onde eu vou viver as minhas grandes alegrias e realizações. Isaac, ele só teve condições de colher de uma forma extraordinária, porque ele não escolheu o lugar, ele escolheu Deus. Tem muitas pessoas escolhendo lugares, quando na verdade a principal escolha é Deus. Aonde Ele tem propósito para comigo, qual é o lugar que eu devo me estabelecer, onde eu devo trabalhar, e eu acho tão incrível, que aqui Ele não permaneceu simplesmente na terra, Ele permaneceu em Deus. É o que está escrito: se as minhas palavras permanecerem em vocês, se as minhas palavras estiverem em vocês, dentro de vocês, conduzindo, dirigindo a vida de vocês, vocês vão realizar coisas muito, muito grandes. Um outro ponto importante que eu preciso ressaltar, para Isaac ter essa colheita extraordinária, ele precisou usar aquilo que ele tinha à disposição. Ele colheu 100 vezes mais, porque ele usou a semente que ele tinha nas mãos. É muito comum eu desprezar aquilo que eu julgo ser pequeno em comparação com as coisas que eu vejo aí fora. No próprio retiro dos jovens, na sexta-feira, nós falamos a seguinte frase, vamos juntos por favor: eu faço o que eu posso, com aquilo que eu tenho, no lugar onde eu estou. Eu quero começar a gravar um vídeo, eu não sei por onde começar, não sei como fazer, mas eu não tenho o menor cenário, eu não tenho o equipamento necessário. Eu faço o que eu posso, com aquilo que eu tenho, no lugar onde eu estou. Eu quero começar a vender, eu quero começar a trabalhar, mas eu não tenho uma loja, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu faço o que eu posso, com aquilo que eu tenho, no lugar onde eu estou. Essa é uma das formas de nós sermos fiéis aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E a Bíblia diz: foste fiel no pouco. Esse homem, ele foi fiel nas medidas que ele tinha ali. E quem iria imaginar que o tanto de medida que ele tinha de sementes iria gerar 100 vezes mais de resultado? Mas ele colocou o que ele tinha naquela situação e ele rompeu. Ele não escolheu semente, ele não escolheu lugar. Por que não? Porque esse homem entendia que Deus aprova pessoas e não lugares. Se a aprovação do Senhor estiver sobre a sua vida, querido, acabou. Você pode trabalhar num lugar que, falando de localização, não é nem dos melhores. Você pode estar numa região que não é nem muito povoada. Se o favor de Deus estiver na sua vida, você arrebenta. Quer ver um negócio? Sabe aonde eu tive uma visão muito clara disso que nós estamos falando agora? No trabalho do Natal do ano passado, eu precisei comprar algumas embalagens, laços e tal. E me passaram o endereço de um determinado lugar. E eu fui nesse lugar, um lugar que trabalha de portas fechadas. Eu sinceramente, eu já passei naquela rua
mas eu nunca vi aquele lugar escondido. Quando eu entrei lá, eu vi o tamanho e o quanto era impressionante aquele lugar. E conversando com algum dos responsáveis, ele começou a dizer o seguinte: nós somos os responsáveis por distribuir para a empresa tal. As empresas que essa pessoa citou eram empresas de grande nome na cidade. E por trás desse grande nome existia uma grande empresa no anonimato, num lugar escondido, mas crescendo de uma forma extraordinária. Na nossa vida com Deus é exatamente dessa forma. Eu posso não estar no melhor lugar, mas se eu tiver a bênção do Senhor, amém, eu vou crescer. Eu posso estar no trabalho que não é o trabalho dos meus sonhos, e mesmo que seja transitório, momentâneo, você vai crescer o máximo que for possível aí, e Deus vai abrir uma outra porta. Filipenses 4,13 diz assim: onde eu estiver e com o que eu tiver, posso fazer qualquer coisa. Vamos juntos, diga isso por favor. Onde eu estiver e com o que eu tiver, eu posso fazer qualquer coisa. Olha para a pessoa do teu lado, diga isso a ela: você pode fazer qualquer coisa. Não tem como nós participarmos das riquezas de Deus sem participarmos dos propósitos dEle. Você teria interesse em disponibilizar capital pessoal seu para uma pessoa que não tem o menor interesse em investir em algo que é para a tua empresa, que é para você? Você tem interesse em colocar os teus recursos nas mãos de quem quer seguir por conta própria? De maneira alguma. Dependendo, você não dá o cartão nem para tua esposa. Você sabe que ela vai seguir por conta própria. Estou brincando, viu, mulheres? São vocês que não dão o cartão para os maridos. Se eu não tiver os meus projetos e pensamentos 100% alinhados com o Senhor, não tem o porquê Ele disponibilizar das mais gloriosas riquezas dele para nós. Quando existe esse alinhamento, uma grande e promissora porta é aberta. Atos 13, 22 diz assim: Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e vai fazer tudo o que eu desejo. Deus tem um tipo? Sim. O tipo de pessoa que tem o coração flexível à sua vontade. É esse tipo de pessoa que o Senhor busca todos os dias. Tem pessoas que acreditam que o que Davi recebeu foi por ele. Mas na verdade Davi foi um instrumento para algo maior. Tem muitas pessoas que acreditam nos dias de hoje que o que elas estão recebendo é por ela. Mas na verdade existe um propósito muito, muito, muito maior. Não queira mais por vaidade, queira mais por propósito. E aqui eu não estou falando que você não vai poder gastar com aquilo que você quer, comprar o carro dos seus sonhos, você vai, mas se nós deixarmos em segundo plano os propósitos do Senhor, Ele também vai começar a deixar as nossas orações e pedidos em segundo plano, as respostas não chegam. É extremamente importante eu buscar esse alinhamento de coração, porque o alinhamento de coração me coloca na rota da promoção. Se eu não tenho alinhamento de coração, de mente, de propósito, não tem como. Isso pode acontecer de várias formas. Por exemplo, quantas não são as empresas que disponibilizam uma parte do faturamento, uma parte do lucro, destinam a outros projetos, destinam a pessoas. Quantas pessoas que da sua retirada pessoal, ela conta com o seu salário, porque ela sabe que a outra parte que sobraria ali do salário, ela destina para o reino, para outras coisas. Então é desse jeito que nós precisamos enxergar a vida, os propósitos, os projetos do Senhor. Nós precisamos tomar várias decisões todo santo dia, porém, existem 3 que precisam ser tomadas hoje. Para aqueles que desejarem anotar, anote o seguinte, por favor: romper com todas as barreiras que você tiver fora.
Se tem barreiras com pessoas, rompa. Já parou para pensar que o segundo mandamento mais importante está diretamente ligado a pessoas? E existem traduções que dizem que o primeiro, ele está ligado ao segundo mandamento. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. Se tem barreiras, rompa. Segundo, pare de procrastinar. Pare de jogar para frente o futuro que você poderia estar vivendo agora. Pare de ser tardio nas suas ações, reações, decisões. Haja agora. Nós pensamos muito no futuro, mas nós agimos agora. Nós projetamos lá na frente, mas as decisões são tomadas agora. Nós nos pegamos pensando nas coisas que o Senhor vai fazer, meses à frente, anos à frente, mas os bons plantios começam agora. E terceiro, pare de repetir os mesmos erros. Isso é válido para tudo. Os mesmos erros profissionais, os mesmos erros espirituais. Leve a sério cada uma dessas decisões e nunca mais a sua vida será a mesma. Se coloquem de pé todos, por favor. Salmo 53, 2 diz assim: lá do céu, Deus olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que busque a Deus. Ele está à procura. Existe uma outra passagem que diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, buscando aquelas pessoas cujo coração está 100% inteiro nele. Ele busca pessoas que compreendam o porquê, o propósito das coisas, para o que o Senhor está destinando determinada situação que Ele começou a efetuar. Salmo 89, no 19, diz assim: há algum tempo numa visão, o Senhor disse isso ao seu profeta: dei a um soldado valente o poder para salvar o meu povo, escolhi um homem humilde para ser rei. O Senhor escolheu Davi com o propósito de salvar o povo. Deus nos escolhe visando a sua obra e todos os seus propósitos. Escolhi Davi, o meu servo, para ser rei. Como prova da minha escolha, derramei o meu santo óleo sobre a sua cabeça. Vamos juntos, diga isso por favor. A minha mão confirmará as ações dele, e o meu braço será a sua força. Diga isso de uma forma diferente, trazendo para você. Vamos juntos, diga isso. A mão do Senhor confirmará as minhas ações, e o seu braço será a minha força. Essa é uma oração que tem que estar na ponta da tua língua. Senhor, confirme toda a boa obra das minhas mãos nesse dia. Senhor, confirme a minha reunião de agora. Senhor, confirme cada oração, confirme cada posicionamento de fé, confirme cada semeadura, confirme tudo aquilo que eu tenho feito, confirme toda a boa obra das minhas mãos. Por isso, darei a ele as honras de meu primeiro filho, e farei dele o rei mais poderoso em toda a terra. Para quem não sabe, as honras do primeiro filho, do primogênito, se eu pudesse resumir em pouquíssimas palavras, eu diria porção dobrada. Davi não era o primeiro, o Senhor o tornou o primeiro. Davi não foi a primeira opção nem do seu pai, mas quando você é a primeira opção de Deus, querido, acabou. Acabou. Você pode não ser a primeira opção na tua empresa. Talvez a sensação que você tem, se você é funcionário, que o teu patrão não olha para você, ele não dá oportunidades para você, ele não te dá oportunidades de ocupar determinadas posições ou realizar determinados trabalhos.
Mas o nosso foco não pode estar naquilo que homens fazem ou deixam de fazer. O nosso foco precisa ser constantemente a aprovação do Senhor. O foco de Davi foi esse, por isso o foco do poder do Senhor naquela oportunidade foi Davi. Ele transferiu para Davi o poder, a unção, a graça, o favor, tudo o que ele precisava para ter um reinado de sucesso, para construir uma vida poderosa. E hoje eu acredito que o Senhor quer fazer de muitos de vocês, muitos de nós, os primeiros filhos. Ele quer nos passar à frente. O primeiro filho, ele assumia a liderança de toda a família. Ele era a cabeça. Ele não era mais um no meio da multidão. Isso não aconteceu uma única vez na palavra do Senhor. Daniel foi passado à frente de todos os demais sábios daquele tempo. Se nós pegarmos a história de José, José foi passado à frente de todos os seus irmãos e de todos os sábios do Egito. Se nós pegarmos a própria história de Josué, ele foi passado à frente de todos os demais líderes que existiam no acampamento de Israel. Então diga isso com muita força: eu creio que eu vou passar à frente de muitas pessoas. Diga isso: eu creio que a minha empresa vai passar à frente de muitas empresas. Diga isso: eu creio que o meu nome vai passar à frente de muitos outros nomes. Ele vai fazer. Ele vai passar você à frente. Essa passagem não estava no sermão, mas ela está vindo aqui na minha mente, então eu não vou ignorá-la. Preste bastante atenção. Vocês se lembram da história do paralítico do tanque de Betesda? Lá está escrito que de tempos em tempos um anjo vinha, agitava as águas. O primeiro que entrasse, o que acontecia? Eu poderia chamar esse momento de a corrida pelo milagre. Imagine você sabe que se você entrar naquelas águas quando forem agitadas, a sua vida vai ser mudada. A Bíblia não dá esse detalhe, eu estou indo por uma presunção minha. Imagina a loucura que não era para passar à frente, para chegar nas águas primeiro. Eu vejo muitas pessoas vivendo exatamente dessa forma. Lutam de todas as formas para passar à frente de muitos. E num contexto como esse, eu acredito que deveria ter empurrões, pessoas sendo seguradas. De alguma forma, alguma coisa negativa acontecia para que alguém passasse à frente. Enquanto talvez o paralítico fez do alvo dele o fato de que ele deveria vencer pessoas, ele não conseguiu vencer na vida. Quando o Senhor Jesus se colocou na frente dele, e ele fez o foco do Senhor Jesus, o centro da vida dele, naquele momento, naquela oportunidade, ele creu, o foco dele estava ali, não estava nas águas, não estava se pessoas iam passar ou não. Aí sim ele viveu uma grande transformação. Eu vejo pessoas preocupadas demais com o que o vizinho está fazendo, e quando você vive olhando demais para os lados, sabe o que acontece? Você muitas vezes tropeça e cai. Eu vejo muitas vezes foco demais no do outro e foco de menos no seu. Não é a qualquer custo, não é de qualquer forma. Eu preciso ajustar o meu foco, porque eu sei que uma vez que o Senhor está na minha frente, acabou. Pouco importa quem está ao meu redor, o Senhor está na minha frente. E depois de 38 anos, preso à mesma realidade, ele viveu uma experiência incrível. 1 Coríntios 16:9 diz assim: uma porta inteiramente aberta
aberta, há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui. A Bíblia não diz que Jesus Cristo era o caminho, mas a Bíblia também não diz que Ele é a porta. Nessa passagem do paralítico do tanque de Betesda, diz que existiam 5 portas que levavam ao tanque. Diante dele, estava sendo aberta uma 6ª porta. Muitos acabam desanimando no meio do caminho, porque todas as portas que entraram, acabou levando muitos a resultados muito parecidos. Não mudou muita coisa. Vamos juntos, diga isso por favor. Jesus Cristo é uma porta diferente. Ele não te leva para os mesmos lugares. Ele tem um lugar diferente, um lugar novo, um lugar maior, um lugar melhor. Entre por essa porta. Entre, se lance nessa porta. Esqueça o que as pessoas estão tentando fazer, vai até o Senhor, lute com unhas e dentes, coloque o teu foco nele. Até porque, muitos acabam se esquecendo, que as coisas acontecem 2 vezes. Primeiro espiritualmente falando, depois aqui fora. Uma porta física pode estar aberta, se espiritualmente falando, a porta estiver fechada, não tem fluidez. Por isso a primeira porta que nós precisamos lutar para abrir é a porta espiritual. Você pode ver, a Bíblia fala sobre as chaves de Davi. Para quem já meditou nessa passagem, as chaves, não está falando de um chaveiro que carrega aqui, ó, aqui no bolso, não. Chaves para abrir portas espirituais. Chaves para conseguir alcançar o impossível, o sobrenatural. A porta de muitos esteve fechada até esse dia, mas eu creio que muitas portas serão abertas hoje. Muitos viveram a vida paralisado, preso, às mesmas medidas, às mesmas retiradas, mas existe uma porta nova que vai te tirar do mesmo lugar. Você vai sair deste lugar. O que ele abre, ninguém pode fechar. Apocalipse 3:7, diga isso. O que ele abre, ninguém pode fechar. De novo, o que ele abre, ninguém pode fechar. Feche os seus olhos, por favor. Portas estiveram fechadas, mas nesse dia uma grande e promissora porta, uma ampla porta foi aberta. Uma porta que vai te levar para um lugar diferente. Ela não vai te levar para dentro do tanque, ela não vai te levar para as águas, ela vai te levar para uma liberdade desse contexto que você tem vivido. Então eu gostaria que neste momento, antes de eu orar por você, você dissesse: Senhor, abra a porta, Senhor, abra as portas da minha vida. Tem muitas portas que se encontram fechadas, existem muitas coisas que ainda não aconteceram. Abra essas portas, Senhor, escancare essas portas. Eu estou aqui pedindo, meu Deus, eu quero as chaves de Davi, eu quero as chaves das portas espirituais, porque eu sei que se espiritualmente falando, a porta estiver aberta, todas as áreas da minha vida vão caminhar. Eu creio que eu vou viver essa diferença, eu creio que eu vou viver o sobrenatural do Senhor, eu creio nesse grande crescimento. Senhor, abre essas portas, eu peço, meu Pai, abre essas portas, eu acredito numa porta de sucesso maior, eu acredito numa porta de crescimento, eu acredito, existe uma porta de promoção, uma porta que vai te fazer subir mais alto, uma porta que vai te mudar de patamar. Você pode ter passado por várias portas que te levaram para um pouco mais do mesmo, mas hoje uma nova porta, ela está sendo aberta e ela vai te tirar deste lugar. Essa porta vai ser alegria na tua vida, essa porta vai fazer com que tudo caminhe de uma forma extraordinária. Deus tem a bênção da primogenitura para o teu povo, Ele tem porção dobrada para você, Ele quer fazer de você o primeiro filho. Diga isso: eu vou passar à frente de muitas pessoas, eu vou passar à frente de muitas e muitas empresas,
empresas que já estavam lá há muito tempo. Eu sirvo a um Deus grande, e eu sei que o Senhor vai realizar uma grande obra, eu sei que o Senhor vai fazer o impossível. Então abre essas portas, Senhor, abre essas portas, meu Deus, escancare essas portas, a porta que vai levar o teu povo para um lugar mais alto. Começa a dizer quais são os resultados que você vai atingir. Qual vai ser o faturamento da tua empresa? Qual vai ser os resultados que você vai alcançar? Comece a declarar, fale: meu Deus, antes que esse mês termine, meu Pai, o meu faturamento vai ser X, eu vou ter aumento salarial, na minha empresa eu vou ser cabeça, na minha região, na minha cidade, eu serei cabeça, eu serei um canal de bênçãos poderoso na tua mão. Meu Deus, eu vou crescer, eu vou andar de abundância em abundância, e sempre para uma abundância maior. Eu vou andar de glória em glória, e sempre para uma glória maior. Eu vou viver, meu Deus, multiplicações extraordinárias. Meu Deus, cada semente, cada cliente, cada ligação vai me render 100 vezes mais. Cada contrato, a partir de agora, eles vão me render 100 vezes mais. Eu creio, eu vou subir, a minha empresa vai subir, a tua empresa vai subir. Deus, Ele te dá o poder para você sair deste lugar. Deus te dá a graça, a unção, para você romper de uma vez por todas. Chega de ficar no quase, chega de chegar perto, mas nunca você chega a atravessar, romper com esse inimigo. Não, muito pelo contrário, você vai avançar. Eu declaro, você vai avançar, você vai avançar. Não importa o tamanho da tempestade, Deus vai te fazer caminhar sobre as águas. Não importa o tamanho do desafio, Deus vai te promover de uma forma extraordinária. Não importa o que você viveu até agora, Deus quer levantar você para que você viva algo diferente. Gênesis 28:17 diz assim: aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Diga isso comigo, por favor: a porta dos céus está aqui. Quando você está diante da porta dos céus, nela não existe miséria, não existe pobreza, não existe escassez, não existe endividamento, não existe nada disso. Existe uma porta de crescimento, de promoção. Cresça no Senhor e você crescerá na vida. Cresça nele e ele vai dar o seu crescimento, o crescimento que você precisa. Muitas portas estiveram fechadas, mas declare esse versículo comigo, por favor: abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas. Diga isso: portas sejam abertas. De novo, portas sejam abertas. De novo, portas sejam abertas. As portas que estiveram trancadas, eu declaro, elas estão sendo abertas agora. Essas portas estão sendo escancaradas agora. Meu Deus, abre essas portas que vão levar cada uma das pessoas que aqui estão para um nível superior. Eu oro por esse crescimento sobrenatural, eu oro por esses avanços, eu oro por este progresso, eu oro para que a diferença, ela apareça na sua vida, em nome de Jesus. Isaías 60 diz assim: as suas portas permanecerão sempre abertas, elas não se fecharão, nem de dia, nem de noite. Assim você poderá estar sempre recebendo as riquezas das nações que os seus reis vão trazer. As portas não vão se fechar mais, as portas não irão se fechar, e as nações vão trazer as riquezas para vocês. Eu declaro pela fé, São José do Rio Preto, região, estado de São Paulo, este país, eles vão trazer as riquezas deles para vocês. Eu
declaro pela fé, clientes vão começar a chegar aos montes. Antes você corria atrás, a partir de agora, eles começarão a correr atrás de vocês. Eles vão começar a chegar, eles vão acompanhar vocês, eles virão atrás. Ezequiel 36:11 diz assim: eu os tornarei ainda mais prósperos do que antes. Diga isso, levante a sua voz com muita força. Eu serei muito mais próspero do que eu jamais fui. De novo, eu serei muito próspero. Eu vou crescer. Farei com que a prosperidade venha como um rio, e com que as riquezas das nações venham a ela como se fosse uma enchente. Sabe quando está vindo aquela onda? Não tem como fugir dela. E dependendo da altura, você fica submerso. A onda de favor que está chegando, e eu declaro pela fé, vai ser desta forma. Ela vai vir como uma enchente, e ela vai atingir você em cheio. Ela vai atingir a tua empresa em cheio. Eu declaro pela fé, de hoje em diante, tudo será diferente. Você não viverá um pouco mais do mesmo, muito pelo contrário, você andará de glória em glória, e para uma glória maior. A partir de hoje, você terá para emprestar, e jamais terá necessidade de tomar emprestado. Eu oro pela tua vida, eu oro pelo teu comércio, eu oro pela tua vida profissional e financeira, e declaro: Senhor, o comércio pode estar parado, fechado, o Senhor nunca para. Por isso eu peço, meu Deus, que o Senhor intervenha em favor do teu povo, e que quando eles chegarem na terça-feira, no dia de amanhã, e eles já percebam que não é normal o que vai acontecer. Eu declaro: não será normal o que vai acontecer na tua vida a partir de agora. Não será normal, será maior e melhor, e incomparável, inédito, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.